Olá, você! Estamos aqui mais uma vez iniciando o episódio do nosso programa de Coração para Coração. E hoje é um dia muito especial para mim, um presente de Deus, porque eu estou aqui com a doutora Ilma Cunha, uma pessoa especial que foi um abrir assim, de Deus na minha vida para muitas coisas, e até hoje eu tenho ela como inspiração no meu ministério e na minha vida profissional. Então, nós estamos iniciando aqui a nossa conversa. Pega a tua água, o teu café, mergulha aqui conosco, que eu tenho certeza que você vai aprender muito aqui. Eu já estou aqui com as minhas anotações, porque hoje eu vou receber também, então se prepara aí. Como eu sempre faço aqui no nosso início de conversa, eu leio um versículo bíblico e hoje eu resolvi falar com você sobre Salmo 51:10. Se você não conhece, depois estuda esse salmo, porque tem coisas ricas ali para você. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Eu escolhi esse tema porque tem tudo a ver com os 5 passos, né? Para que a gente decifre o enigma da alma é através da nossa palavra, é a luz da palavra. Doutora Ilma fala isso nos livros dela, e eu quero te dizer que o nosso conteúdo de hoje está baseado nesse livro aqui. Ela também é escritora desse livro, que eu te recomendo a ler também. Família, lugar de refúgio ou campo de batalha. E a doutora Ilma, ela é cheia de surpresas para nós, né? E nós temos aqui a oportunidade de ter uma pessoa aqui que é, além de teóloga, é psicanalista, é terapeuta familiar, é consultora, instrutora de treinamentos comportamentais, tanto para as empresas privadas, como para a empresa familiar e como para a empresa pública. Então, tem conhecimento demais, tem uma vida de experiência com Deus, é pastora, ministra a palavra de Deus. Então, olha, é muita informação. Eu quero já deixar aqui a doutora Ilma à vontade para poder falar um pouquinho com você e depois a gente entra no tema. Doutora Ilma, minha gratidão a você aqui nesse dia. Olá, Josi, e a todos que estão te ouvindo nesse podcast. É um prazer estar aqui, uma alegria mesmo, revê-la, né? Mesmo que seja virtualmente. É o que nós temos hoje, né? Que facilitou a nossa vida. Então, muito obrigado por essa oportunidade. Estou muito feliz de estar aqui com você para falar um pouco daquilo que eu tenho experimentado nesses anos, né? Maravilha! Então, gente, nós vamos falar sobre os 5 passos. É 5, só que eu escolhi aqui dentro de tanto conteúdo que ela tem, mas são 5 passos para decifrar os enigmas da nossa alma. A alma realmente é um enigma para nós, né? E a gente só pode realmente entender mais. Para você ver, eu li aqui a descrição da doutora Ilma, você vai ver aqui também na descrição desse vídeo, ah, todos os conhecimentos que ela tem foi baseado na palavra de Deus também. Então, é essa luz que traz ao nosso entendimento. É isso que a gente quer tratar aqui com você. Então, doutora Ilma, como que a gente começa aqui? Eu gostaria que você dissesse, baseado na sua experiência, na sua interpretação, o que é alma? Defina a alma para aquelas pessoas que estão aqui, de repente tem pessoas leigas, tem pessoas que estão começando aí nessa curiosidade hoje sobre o autoconhecimento, o desenvolvimento pessoal. Então, decifra para nós aqui o que é a alma. Então, quando nós pensamos no ser humano, nós pensamos que ele é tridimensional. Não é? Nós temos um corpo, onde a lei que rege o corpo é a lei dos sentidos, a lei do desejo, né? A lei do desejo que se manifesta através dos sentidos. Né? Nesse corpo, nós temos uma alma, que a gente afirma que é mente, emoções e vontade. A capacidade de pensar, de sentir e de agir. Isso é alma, que também é tridimensional. Né? Isso nos faz ser humano. Né? É isso que é através da alma que nós pensamos, sentimos e agimos, interagimos, nos relacionamos, vivemos. Né? Então, a alma é essa parte subjetiva do ser humano. O corpo é objetivo, palpável, você pega, né? Você toca e você estuda. O cientista pode dissecar, um cirurgião pode pegar o ser humano e identificar cada órgão, né? Então, o corpo humano
é essa parte concreta. A alma é essa parte subjetiva, que o melhor cirurgião pode abrir o ser humano e ele não vai encontrar a mente, as emoções e a capacidade de tomar decisões, né? Então, tudo isso é alma. E a parte espiritual, que é a nossa parte que se comunica com Deus, né? Que é regida pela lei espiritual, esse contato direto com o divino, né? Com Deus, que nos dá sentido para a vida. Isso. Sentido e significado. Maravilha. E eu escolhi esse tema porque a doutora Ilma me inspirou muito, como eu abri aqui falando, e eu tive a oportunidade também de participar né, no meu estágio, ainda quando eu estava lá no início da minha carreira, participei de alguns atendimentos dela, e é intrigante a forma com que realmente ela entra na alma ali, na parte, né, que a pessoa precisa para se conectar. Eu fui inspirada e aprendi muito com ela, e eu tenho usado muito daquilo que eu aprendi naquela época, ainda hoje, nos meus atendimentos, doutora Ilma. E nesse livro, gente, que vocês também podem adquirir, que eu vou deixar aqui nas inscrições, depois a gente vai falar mais um pouquinho sobre isso, no capítulo 5, ela diz, então, sobre a identificar. Então, doutora Ilma, vamos falar aqui como identificar, primeiro, para tirar essa, vamos dizer, a confusão, né, das pessoas, como identificar, como começar a identificar, então, esse enigma. Então, todos nós temos, ao longo da nossa história, vivências boas, mas também vivências ruins, vivências desafiadoras, a construção familiar, né? A dinâmica relacional da família, ela tanto pode produzir a saúde, como também a doença. Eu falo sobre isso no livro de família. Família é um lugar de refúgio ou um campo de batalha. Então, eu trabalho ali a estrutura psíquica da família. E nessa formação, ao longo dos anos, nós vamos desenvolvendo pensamentos, sentimentos e ações que muitas vezes são danosas para nós e são resultado daquilo que nós vivenciamos. Por exemplo, alguém que é ferido em algum momento de vida, ela cria defesas para não ser ferida de novo. E nessas defesas, ela cria pensamentos que a vão limitar. Por quê? Porque, para se proteger, ela muitas vezes entra numa defesa, está um ditado popular muito comum, que a melhor defesa é o ataque, né? Então, para se defender, muitas vezes, ao longo da vida, a pessoa entra num comportamento reativo, agressivo, exatamente para se proteger da dor. E acaba nessa tentativa de se proteger da dor, intensificando a sua dor. Por isso, quando eu falo que temos que analisar, é exatamente identificar essas questões guardadas na nossa alma, eu chamo no livro de porões da alma, porque é exatamente aquilo que a gente deixa lá tamponado, recalcado, escondido, nas sombras, porque nem nós queremos mesmo ir lá olhar, mas que é preciso, quando nós percebemos que há pensamentos, sentimentos e comportamentos na nossa vida que são autossabotadores, que, em vez de nos ajudar, está exatamente contribuindo para a destruição do nosso propósito de vida. Que fazem parte das memórias, né, doutora Ilma, que ficam guardadas ali, e esse passado está vindo de forma intensa, e quando a pessoa não está consciente disso, ela está tendo comportamentos, falas, pensamentos que estão destruindo, né, a própria vida, os relacionamentos, não é? Porque as ações, elas são previsíveis, frutos da nossa elaboração mental. Eu posso sair de casa decidida a conversar com alguém dentro de um foco que eu trabalhei aqui na minha mente, eu planejo isso. Agora, a reação, não. A reação é fruto daquilo que a gente tem dentro, o resultado daquilo. Nós não temos controle. Quando a gente vê, já reagiu. Então, você reage às situações de hoje com o reflexo daquilo que aconteceu lá atrás. Então, a sua reação hoje pode ser muito destrutiva por conta de algo que não lidou lá.
de uma raiva, de um sentimento qualquer que está lá atrás e está adoecendo a alma, né? Hoje nós vivemos num tempo, né, Josi? Você lida com isso aí, que nunca se viu tanto adoecimento da alma como nós estamos constatando hoje na clínica, né? Muita depressão, muito transtorno de ansiedade, transtorno de pânico, e mesmo as psicoses, né, e outras doenças psíquicas que estão. Eu penso até que a pandemia foi gatilho para isso, acelerou esse processo. Verdade. Então, nós estamos vendo hoje muita insegurança, muita ansiedade, que isso está adoecendo as pessoas, né? E aí, doutora Ilma, eu lembrei aqui que eu ouvi, a minha primeira aula foi com a senhora, né, na faculdade, e eu ouvi você me falar naquela época lá que em 2020 seria o ano onde as doenças emocionais, a depressão, né, estaria ali bem paralelo com doenças do coração, que seriam das segundas maiores, né? E hoje a gente está vivendo aqui, esse vídeo nós estamos gravando em 2022, mas nós estamos vivendo essa realidade cada dia mais intensa, né? E destruindo realmente pessoas, vendo hospitais cheios de pessoas, hospitais psíquicos, né? Psiquiátricos, e tantas pessoas também dependendo da medicação e várias outras dificuldades no decorrer da sua vida. E aí, onde a gente entra aqui, que seria o nosso segundo passo, que você fala também no livro, sobre as emoções, como você falou, nessa reação aí, vem essas emoções, como a raiva ou a tristeza, que traz tudo à tona daquilo que está lá no porão, né? Da alma das pessoas. Fale um pouquinho, então, para nós sobre isso. Então, há 10 anos atrás, a gente já sinalizava, né, de acordo com várias pesquisas feitas ao longo dos anos, que a depressão seria o mal que mais iria ceifar vidas nessa década seguinte, que nós já estamos vivendo e estamos constatando realmente que está acontecendo, né? Que as doenças da alma cresceram muito. Então, com essas defesas, com essas questões guardadas, com essas dores não tratadas, há sentimentos, emoções tóxicas, emoções que fazem muito mal, não só para a alma, mas também para o corpo, porque por trás de toda depressão tem uma questão de raiva retida. Sim. Alguma situação dolorosa que ficou retida lá no emocional e que comparece hoje como raiva, que vai para o temperamento, e a gente já conhece bem essas questões dos males que as emoções tóxicas fazem. A raiva é uma delas. Na verdade, a raiva é uma dor não tratada que desenvolveu uma emoção muito ruim para a gente, porque a raiva ela traz sérias consequências para o corpo com as doenças que nós chamamos de doenças psicossomáticas. Né? Quantas vezes uma dor no estômago está dizendo de uma raiva que está lá, retida, que nunca foi expressa, nunca foi tratada. E aquilo, eu sempre digo, que o que você não lida na palavra, né? Toda dor não transformada em palavras comparece no corpo como sintoma. Isto é, o corpo vai gritar e vai manifestar as dores emocionais que estão lá retidas, e a raiva é uma das mais poderosas nesse processo de adoecimento. Engraçado que tem pessoas que não têm noção disso, né? Elas são agressivas. Eu tenho muitos clientes que vêm com essa raiva para a gente poder trabalhar. Eu falo também de emoções tóxicas no meu livro, né? E Sim. uma das coisas que eu tenho identificado muito também é isso, que as pessoas não têm consciência que elas estão agindo dessa forma, né? Por causa dessas dores, por causa dessas situações, das experiências que foram acumuladas, até lá do ventre, né, doutora Ilma? Porque Sim. a gente tem que lembrar disso, que não é só daqui dessa experiência que foi da adulta ou na adolescência, é desde lá da criação, da formação, não é? É porque a criança no ventre sente todas as emoções da mãe. E quando a mãe está num momento de estresse, de um momento de manifestação também de emoções tóxicas, está vivendo um cenário ruim durante a sua gravidez, ela também tem aquela liberação excessiva de adrenalina na corrente sanguínea, que gera toda a ansiedade, o cortisol, que é o hormônio da raiva.
Então, essa junção desses hormônios acaba ela oferecendo um ventre inóspito para sua criança, porque fica um ventre entumecido, aquilo que a gente chamaria de um ventre endurecido. Aí a criança sente os efeitos disso. E Uhum. ela já nasce com emoções também, com adrenalina em excesso na corrente sanguínea, e isso também vai fazer muito mal ao longo da vida, né? E eu lembrei do testemunho que você conta nesse livro, de uma pessoa que ela viveu, eu não vou entrar em detalhes aqui, depois você lê o livro para você saber todos os testemunhos, mas o que me chamou a atenção é que essa pessoa, ela declarou que ela não menstruaria mais, né? Foi, Por causa daquela raiva, de tudo que ela tinha vivido, da raiva que ela tinha dos homens, porque sim. pelo que ela tinha passado pelo pai dela, e aí ela passou, acho que 10 anos, não sei, foi um período muito 10 longo, anos, né? 10 anos sem Período muito menstruar. longo sem menstruar, e aí você a conheceu numa oportunidade e falou para ela o que ela tinha que fazer, né? E depois ela vê acontecer a menstruação voltar depois de seguir os seus aconselhamentos. Que tremendo que foi aquele testemunho, doutora Ilma. É muito interessante, porque a gente constata na prática o que uma raiva, uma questão não resolvida, é algo que criou fortalezas na mente, porque a Bíblia chama de fortalezas na mente, o que seria esses registros no inconsciente, né? Sim. Esses registros de raiva guardados no inconsciente. A pessoa, por exemplo, ela foi desenvolvendo ao longo da história dela muita raiva desse pai. E eu conto nesse livro, a mãe tentou abortá-la, né, por influência do pai que não quis assumir a gravidez e ele queria que fosse abortado. A mãe, naquele desespero de estar sozinha, ela tenta abortar, e então, desde o ventre, ela sofreu esses impactos emocionais. E ela cresceu com muita raiva desse pai, então localizava isso nos homens. Uhum. E era como ela precisasse vingar isso, então maltratando, rejeitando, e isso foi muito ruim, porque no momento que ela menstruou a primeira vez, ela ficou com tanta raiva do ser mulher e a possibilidade de engravidar e repetir a história, Sim. né? Que ela decidiu com muita raiva que ela não queria, não iria mais menstruar. E foi algo tão pesado que realmente já ficou 10 anos sem menstruar. O que que a mente, o poder da mente, né, realmente para aquela decisão de raiva, de sofrimento da pessoa faz. É. Doutora Ilma, aí a gente vai passando então aqui para o nosso terceiro passo, que é como então decifrar isso. A senhora fala do perdão, né? Então, vamos abordar um pouco sobre isso, né, na sua visão. Então, o perdão, hoje, ele já tem vários trabalhos científicos. Era um conceito apenas bíblico, um conceito espiritual. Hoje, não. Hoje temos vários trabalhos científicos evidenciando e constatando o efeito do perdão sobre o emocional. Porque o perdão é você liberar a dívida, não é? Tem coisas que nós não temos como mudar. Não adianta você ficar carregando uma raiva intensa por Uhum. algo que você sofreu com alguém lá no passado, se você não pode mudar esse contexto. A gente diria de forma bem óbvia, né? O passado já passou, né? Eu não, a máquina do tempo ficou apenas na ficção científica. Mesmo se hoje tivesse a máquina do tempo e eu fosse lá para mudar essa história, eu já teria outro contexto de vida e isso também não seria possível. Então, há um momento que a gente tem que identificar, como foi o nosso primeiro item, eu tenho que identificar quais são essas questões, eu tenho que desejar resolvê-las, porque não é só apenas uma coisa de identificar, porque quando eu identifico, isso tem que me produzir algum sentimento de pesar no coração. Sim. Eu tenho que um verbo bem interessante, quebrantar o coração, isto é, meu coração tem que ser tocado por essa dor, de forma que eu identifique que aquilo ali me faz muito mal, que me produz uma emoção danosa, tóxica, destruidora.
que adoece meu corpo, minha alma e meu espírito. Então, quem são as pessoas envolvidas nessa dor, né? Eu vou continuar carregando essas pessoas no meu emocional. Cada vez que eu botar a cabeça no travesseiro, eu vou dizer para ela, para mim mesmo, né? Eu vou dizer para mim mesmo que aquela pessoa não está ali, não tem mais poder nenhum sobre mim, o cenário já mudou, então eu preciso identificar. Eu não quero mais carregar essa pessoa atrelada à minha história. Acabou, tá? Então, perdão é desistir da dívida, é fechar a conta, né? Lembra? Let Antigamente go, você fala, né? você botava lá as contas, me deve tanto, me deve tanto, me deve tanto. Você somava aquela conta, a dívida tinha chegado a uma proporção impagável, impagável. Aí você fala, pronto, quitado, resolvido, absolvido, chega, não vai ter mais poder. Libero perdão. Aí eu tenho um conceito bem simples de perdão. Eu falo que só tem no meu dicionário. Perdão é uma perda grande. Ok. Perdão. Por quê? Porque eu vou admitir que eu estou absorvendo o outro e que eu estou ficando com a perda. Só que quanto mais eu alimento a perda, mais eu sofro. Então, chega. Chega, não quero ficar, quero viver o presente para poder trabalhar os fundamentos do meu futuro. Eu quero daqui para frente. O passado só vai me servir como experiência para aprender com o passado. Sim. E aí é essa decisão que a gente precisa ter. Então, quando a gente perdoa alguém, essa pessoa vai deixar de interferir mais na nossa vida emocionalmente, mentalmente e espiritualmente. Uhum. E aí, como eu creio num Deus que é justo, ele é aquele que eu entrego essa causa. Então, aquilo que eu penso que vai ser um peso na minha vida, porque eu vou ficar com a perda, e é uma perda grande, na verdade, quando eu tenho fé e esperança, isso traz paz na minha alma, isso traz alívio na minha alma, e aí libera o emocional. Na verdade, é a saída, né? Então, encontra-se a saída para resolver as Sim, dívidas, né? Deixar sim, para trás, deixar o ir e pegar a experiência, né? Para não viver novamente essa repetição, que é os ciclos que geralmente muitas pessoas vivem, né? E você falou uma palavra muito importante, né? O verbo quebrantar, que a gente aprende com Davi, né? Quantas vezes a gente vê Davi ali se quebrantando diante de Deus, naquela angústia, naquela luta dele, para entender essa alma, esse conflito da alma que ele estava vivendo. Então, a chave é que maior é o quebrantamento, depois que identificou, né, que já sabe quais as emoções, é o quebrantamento para poder abrir mão dessa perda, dessa grande perda, como você diz, não é? é verdade. Tem que decidir, é uma decisão que só compete a gente. E é uma Ninguém pode decisão decidir por diária, né, nós. doutora Ilma? Porque vai vir novamente as memórias, né? Sim, O inimigo vai trazer situações para nos constranger, para nos envergonhar, para dizer assim, não, olha isso, realmente a pessoa fez isso com você, não merece perdão, não, né? Quantas é verdade. vezes a Aí gente... se alimenta a raiva novamente. É, Então, a decisão de perdoar e liberar o emocional é diária. Quando vier a história, eu vou lembrar da história, eu não tenho amnésia. Eu vou sim, lembrar, só que eu vou lembrar sem dor. A sim. dor é resolvida, e isso me tira pesos, porque quantas pessoas vivem carregando tanto peso que tem o emocional entulhado de amargura. Pessoas amargas perdem a capacidade de ver a beleza da vida, Sim. contamina tudo, contamina a capacidade de amar, não é? É Então, é verdade. preciso resolver. É muito forte. E então, o quarto, quarto passo que a gente vai falar agora é o renovo da mente, né? Sim, Então, depois que você passou, então, identificou, viu ali também de onde estava, o porquê, viu o que, que ficou de emoção, identificou as pessoas, aí você decidiu essa decisão diária que você caminha com ela, aí nós vamos agora para o novo. Está acontecendo já esse renovo na vida da pessoa, né, doutora? isso é muito interessante porque era algo também dentro de um contexto bíblico e que hoje também é científico.
A neurociência comprova que todos os dias nós fazemos novos caminhos neurais. Isso. Então, isso apenas confirma essa capacidade renovável da mente, não é? Porque se nós pensarmos que vamos resolver o passado, mas continuarmos pensando o que sempre pensamos, sentindo o que sempre sentimos e agindo como sempre agimos, nós não vamos ter resultado satisfatório nenhum. Porque o que eu penso, eu sinto, como eu sinto, eu ajo. Isso é alma, não é? Então, quando eu tomo essa decisão, a minha mente ela já está no automático. Ela já está programada para pensar sempre a mesma coisa. Sim. Aí, quando eu falo, opa, peraí, vou questionar minha mente. Porque renovação da mente exige questionamento. A mente é curiosa. Por que eu estou pensando assim? Isso aí não tem mais sentido na minha vida. Isso não é mais meu cenário hoje. Então, vou pensar diferente. À medida que você implementa novos pensamentos fortalecedores, positivos, né, na sua mente, aí você vai trabalhando isso de uma forma a ter uma mente mais leve, mais otimista, que olha para o futuro com esperança, que ativa a fé, né? Então, isso aí te traz uma renovação mesmo de toda a sua alma. Há um alinhamento neurológico, né? Há um alinhamento neurológico. Eu penso coisas boas e fortalecedoras, eu vou sentir emoções positivas e eu vou ter ações compatíveis com o que eu pensei. Exato. E isso vai gerar as crenças, né? Porque aquelas crenças que Exatamente. estavam limitando a pessoa, travando a pessoa, eram crenças de escassez, crenças de vitimização, de escravidão, né? E como, à Sim. luz da palavra, a gente sabe que nós não somos mais escravos, nós já ganhamos essa liberdade em Cristo Jesus, né? Fomos resgatados, então a gente merece essa mentalidade abundante, né? Porque renovação da mente exige inconformação. Isto é, eu não quero me conformar aos padrões mentais que eu carrego há anos. Sim. Eu não quero. Eu quero uma vida leve. Eu quero uma mente que vai prospectar coisas boas para mim. Então, eu tenho que ficar inconformada com qualquer padrão mental que me limite. Então, o inconformismo é bom, né, doutora Ema? Porque tem pessoas que acham que elas estão incomodadas, inconformadas, e isso é um momento ruim, mas não é, vai te tirar daquele estado, que você vai ter que ter raiva de estar daquele jeito, né? Nesse momento você pode ter raiva, porque você é um sentimento que vai fazer você tomar uma decisão de mudança, né? É aquela adrenalina boa. Sim. Aquela adrenalina em equilíbrio, que não faz uma descompensação com as outras químicas cerebrais, com os outros hormônios. Então, quando você tem uma inconformação, quer dizer, acontece uma situação, você fala, por que eu agi assim? Qual é o contexto? Não, o contexto não era para eu ter agido assim. Aí você se inconforma, você fica inconformado com o seu comportamento. Eu não quero mais isso para a minha vida. Então, eu vou identificar, eu vou renovar essa mente, eu vou identificar quando a adrenalina começa a estar em excesso na minha corrente sanguínea, que vai me gerar um comportamento incontrolável. Então, eu não quero mais isso. Eu tenho o poder de perceber, identificar e alterar. E lembrar que aí a gente ganha de presente de Deus, né? Quando a gente começa o relacionamento com Ele, o Espírito Santo de Deus, que dá o fruto do Espírito para a gente, que a gente começa a ter esse autocontrole, né? Acessando esse espiritual, acessando o presente de Deus, né? Exatamente. Isso é fundamental para a gente ter essa noção de que nós fomos chamados a ter uma vida plena, uma vida de qualidade, né? Uma vida de leve, busca de excelência, não é? Eu uso até uma frase que eu acho ela bem interessante. Se estamos aqui só de passagem, para que tanta bagagem? Sim, verdade. Né? Então, a vida ela passa muito rápido. E como viver essa vida, como experimentar
e as experiências que vão nos dar no dia a dia leveza é fundamental para você não ficar carregando um emocional entulhado de emoções tóxicas. Que tem um texto que Salomão fala, Provérbios 4:23, diz: sobretudo, acima de qualquer coisa que você deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Quando o coração está entulhado de emoções tóxicas, negativas, as saídas da vida, isto é, o fluxo da nossa vida, o romper, fica obstruído. É, verdade. Gente, vocês estão gostando aí? Tem muita coisa ainda aqui, mas eu quero te dizer que nós dissemos que vamos dar 5 passos, mas nós vamos dar um de bônus para você. Então, tem mais 2 aqui que a gente vai falar com você. E se você já está sendo abençoado, compartilha esse vídeo, deixa o teu like para o YouTube saber que esse conteúdo tem valor, tá bom? Doutora Ilma, então vamos lá. Depois desse quarto passo, nós vamos para o quinto passo, que é o verdadeiro descanso, né? Viver o descanso, isso é fantástico. Todo mundo nesse deseja. mundo da agitação que nós vivemos. Você pergunta aí para as pessoas: e aí, fulano, tudo bem? Ai, estou cansado, estou cansado. Há um cansaço que não é aquele cansaço que uma boa noite de sono resolva. Por quê? Quando você está cansado fisicamente, nada que uma boa noite de sono não resolva. Sim. Mas é um cansaço de uma outra ordem, é um cansaço na alma. É um cansaço até mesmo no espírito, quando a vida perde o sentido. Quanta gente perdendo hoje a motivação para a vida, vivendo na apatia, vivendo na passividade, vivendo na desesperança, no desamparo. O desamparo produz, a angústia do desamparo produz o transtorno de pânico. E isso é muito importante. Então, a gente precisa descansar. O corpo, a gente já sabe muito bem como a gente descansa o corpo, né? Você cuida do corpo com a boa alimentação, você mantém a rotina de sono, você cuida do seu corpo, exercício físico, tudo isso. Agora, e a alma? Como é que você descansa a alma? Resolvendo todas essas questões que nós estamos falando. Quando você libera, quando você perdoa, quando você tira a raiva do emocional nessa proporção danosa e destruidora, tudo isso vai te dando leveza na alma. Eu acho tão lindo um texto de Jesus, quando ele diz assim: vinde a mim, todos vocês que estáis cansados e sobrecarregados. Então, junto com o cansaço, tem a sobrecarga. Sim. Aquilo que eu carrego que não tinha que carregar, que não são cargas minhas. Todos nós já temos as nossas cargas. Agora, a sobrecarga é quando eu acrescento mais cargas que me fazem mal, né? E ele diz: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Quer dizer, ele dá 2 chaves aí para o descanso, não é? Quando você resolve a raiva, você tem um espírito manso. É verdade. Não é? Que mansidão não é passividade, não é se anular, não é compreender que muitos dos seus direitos que foram subvertidos, você não consegue hoje resgatá-los. Então, você entrega a partir da oração, da confiança em Deus, as suas questões para Ele te dar a paz necessária. Porque somente a paz harmoniza o psiquismo. Sim. A paz te descansa. E aí, nesse processo de buscar a paz, você descansa o espírito. Porque o espírito só descansa com a oração e com a nutrição da palavra que te alimenta com a esperança, que é a âncora da alma. É verdade, maravilha. E aí também você fala, quando você fala desse cansaço, né, muitas pessoas reclamando desse cansaço, e realmente a pessoa está buscando uma paz no mundo, ou uma paz em conquistas, ou uma paz numa área profissional, mas nada disso, né? Elas estão buscando algo que não está nutrindo, na verdade, o espírito dela, e então vivem assim, nesse cansaço, que às vezes dorme 16 horas e não passa o cansaço. Não passa. E aí alguns só dormem a poder de remédio.
A Uhum. gente sabe, né, Josi, que há alguns casos de adoecimento que a medicação é necessária para voltar o equilíbrio nos neurotransmissores. Sim. Mas a gente também sabe que alegria, leveza, felicidade, paz, harmonia, nada disso se faz em laboratório nem se compra em farmácia. Então, isso Infelizmente aí não. não vai se resolver com remédio. Uhum. Não vai, mesmo tomando. Por que tantas pessoas não desligam a mente para dormir? Uhum. Porque tem questões lá guardadas, a noite passa a ser uma ameaça. Aí Uhum. você vai ver, tem lá um abuso sexual, onde Sim. a noite se tornou ameaçadora, Uhum. tem o medo da morte, Uhum. porque o dormir é uma entrega, você é uma morte Você subjetiva, fica vulnerável, né? vulnerável. Então, as pessoas muito controladoras, que tiveram nas suas vidas questões que elas não conseguiram controlar Uhum. lá na infância, elas se transformam em pessoa muito controladora e elas querem controlar tudo, inclusive a noite, Uhum. inclusive o sono. Aí não dormem, né? Então, olha, se você está se identificando com essa fala, já começa a orar, vai para a leitura da palavra, busca ajuda, porque não tem outra saída. Você tem que se entregar, você tem que abrir mão, né? O controle vem de Deus. Deixa Deus controlar a tua vida, a tua alma, que eu tenho certeza que você vai ser mais feliz. Doutora Ilma, estamos chegando para o final, então, do nosso tempo aqui, para não tomar mais muito do seu tempo. Vamos dar o nosso quinto bônus, então, que nós vamos falar sobre. Gratidão. Eu considero a gratidão, Josi. Eu até escrevi isso aqui no livro, a mola mestra que desfaz todos os nós da trama enigmática, Uhum. reconstruindo uma nova tecedura para a alma. Uhum. Porque quando eu falo de enigmas, eu falo exatamente dessa trama que existe na alma, né? Que esses nós que estão lá, que você precisa interpretar, identificar, para poder criar uma nova visão daquilo que você vai priorizar para a sua vida, resolver mesmo esses nós da trama psíquica. Então, quando eu olho o que as pessoas contribuíram na minha vida, quantas vezes eu ouço assim, Ilma, meu pai não contribuiu nada, Uhum. foi um zero à esquerda, só me fez mal e tal. Aí você acha que não tem nada para agradecer, nada. E tem, porque você existe por ele. Você tem Sim. um código genético que você carrega dentro de você. Você tem um DNA. Uhum. Então, de alguma maneira, aquele homem, ele, num determinado momento da vida, ele se uniu a alguém, a sua mãe, e deu a você uma existência, Uhum. mesmo que ele não tenha contribuído depois no processo de formação e de desenvolvimento, mas tem um ponto de gratidão. Uhum. Deus, obrigada. Obrigada porque essa pessoa aqui me deu o código genético que eu tenho. E me deu, ela contribuiu para que eu vivesse. Uhum. Então, em tudo, dai graças. Quer Uhum. dizer, há um mandamento sobre isso, um princípio. A Uhum. gratidão, eu escrevo outra coisa. Na caminhada da vida, a gratidão aduba a terra para uma semeadura que resultará em uma colheita abundante. Então, a gratidão é o adubo que Uhum. faz florescer na nossa vida multicores, né? Você pensa num jardim Sim. florido, a beleza, você pensa em perfume, não é? E você pensa em frutos. Então, Você muda os olhos para a vida, né? muda. Eu vejo assim o que a gratidão fez comigo quando eu aprendi a ser grata. Eu me achava uma pessoa muito como fala, muito pesada. Depois que eu comecei a agradecer, a entender o sentido da gratidão, realmente de forma científica, porque eu também estudei para entender por que ser grato. Realmente, esse olhar, quando a gente está olhando para a nossa dor, a gente esquece de olhar para os benefícios também que aquelas pessoas trouxeram, fizeram para nós, até aquela pessoa que foi mais, vamos dizer assim, chave de te deixar com raiva, te machucar, ela te ensinou tanto na vida, né? Quando eu olho, eu tive um chefe que ele era muito dominante.
E ele me machucou muito, ele machucou muito a minha alma. Mas aí, quando eu entendi que ele tinha sido chave para eu perseverar em várias áreas, para eu amadurecer e crescer, nossa, foi assim, mudou completamente a minha visão sobre ele. Eu pude ser grata pela vida dele, né? Nada é jogado fora na nossa vida, nenhuma experiência é jogada fora. Tudo é pedagógico. E Uhum. é interessante que muitas vezes a dor e o sofrimento nos ensina muito. Por quê? Porque a gente descobre a nossa capacidade de superação. Sim, Nós desenvolvemos competências que nos fazem pessoas mais fortes, mais decididas, mais resilientes, sim. e reconhecendo o propósito de cada momento de vida. Você se torna muito mais forte, você cria músculos emocionais, É, verdade. né? Você Uhum. se torna mais forte. É, Então, nada é jogado fora na nossa vida. A gente precisa valorizar cada momento vivido, mesmo que tenha sido um momento que, naquele momento, foi ruim, foi doloroso. Aquele momento te ensinou alguma coisa. É ressignificar a história. é verdade. Você dá um novo significado. Não é mais algo que você vai ficar deitado na cama da vitimização. Uhum. Não. Isso aconteceu comigo, foi ruim, foi horrível. Você admite tudo isso. Não é o jogo da Poliana contente, não. Sim. É razão, é Uhum. raciocinar. Foi Uhum. ruim, foi péssimo, me trouxe danos, mas o que eu faço com isso agora? Isso me ensinou a ser mais forte, ser mais destemida, ser mais corajosa, ser mais ousada, Uhum. venci meus medos. Isso. Então, você vai em frente com esse aprendizado. Maravilha. Então, você aí que não é grato, que ainda tem uma resistência, já começa hoje a fazer o teu caderninho da gratidão. Eu também falo muito para os meus clientes do pote da gratidão, né? Colocar aquele vaso assim na entrada da casa, no balcão, coloca aqueles post-it junto, põe uma canetinha ali e fala: todo mundo da casa aqui, vamos escrever aqui um dia, pega o post-it, cada dia pelo menos um motivo de gratidão, vai colocando ali. No final da semana, vamos sentar juntos para ver o que foi colocado ali, e aí começa a virar uma interação tão gostosa dentro da família. Os filhos começam a ser mais gratos até com os pais, né? Porque existe muito isso, né? Às vezes o É, pai dá, a mãe dá, e os filhos estão ingratos. Então, isso influencia toda a família, e realmente a vida da gente começa a ser outra vida. é Doutora, verdade, tudo isso é muito bom, né? E tem que ser feito conscientemente. É um sim, processo de decisão. Eu quero, eu vou lutar por isso, eu não quero mais. Fique inconformado, não quero mais viver dessa forma. é Não vou verdade. ficar deitado na cama da vitimização. Sou responsável, adulto, não mais criança, não Sim, mais refém emocional das adversidades da vida. Então, vou olhar para frente e vou em frente, e vou lutar. maravilha. Eu acredito que a gente entregou aqui muito mais do que eu prometi nesse início de vídeo. E você que está realmente passando por um momento assim, que está com esse porão aí muito escuro, feio, cheio de dores, coloca para fora, né? Tenha coragem de buscar ajuda, de primeiro buscar Deus, começar a orar e pedir para Ele colocar pessoas chaves na sua vida também, que eu tenho certeza que você vai ter uma outra vida. Doutora Ilma, eu agradeço demais a sua presença aqui, foi ótimo ter você. E tem mais alguma coisa para finalizar o nosso vídeo aqui? Então, eu só queria recomendar que o pessoal que está nos ouvindo conhecesse o nosso trabalho. O Instagram é Ilma e Celso Cunha, o site é também ilmacelsocunha.com. Indo lá no Instagram, você tem um link para poder conhecer os livros. Você pode, se você mora no Brasil, você tem o link lá para poder comprar um livro online e a gente manda pelo correio. Se você mora aqui nos Estados Unidos, eu vou deixar aqui com a Josi, ela vai deixar escrito também. Tem uma pessoa que tem alguns livros meus. Tem também no amazon.com.br, né? O Amazon do Brasil. Tem também em e-book, os dois livros. E nós estamos ministrando alguns cursos, Josi. Eu fiz um curso muito legal, tanto para pessoas que atendem,
Uhum. E ou quanto pessoas que querem se desenvolver, um autodesenvolvimento. Nesse livro é a mentoria Enigmas da Alma. Uhum. Eu tenho uma outra masterclass que eu ensino uma prática terapêutica de renovação da mente, de abordagem consciente, que é muito interessante, que é uma prática terapêutica fundamentada na neurociência e na Bíblia, no Salmo 139. Eu tenho também uma masterclass, a escuta eficaz, Uhum. né, que é essa capacidade de escutar mais além. Uma Uhum. escuta que ultrapasse apenas a linguagem falada, né? Sim. E tem alguns cursos já gravados, como Prevalência sobre os conflitos da vida, sobre a depressão, ansiedade, emoções tóxicas, famílias psicossomáticas. Tem esses cursos. Acompanhe lá o nosso trabalho, clica lá naquele sininho para o Instagram te entregar, porque ele não entrega tudo que a gente posta, né? É verdade. E estamos aí nessa trajetória, partilhando com as pessoas aquilo que a gente tem já de mais de 30 anos escutando pessoas. Maravilha. Eu vou deixar todas as informações da doutora Ilma na descrição desse vídeo. Vale a pena demais, gente, porque ela tem tanto conteúdo. Os 70 anos dela eu amei, porque ela fez várias lives. Está lá também no 10 canal dela, lives, cada live com um ciclo de 7 anos, que é o Shemitah judaico. isso, e é incrível o conhecimento bíblico, a inspiração que Deus dá para ela, então vale a pena você adquirir todos esses cursos. Eu sigo a doutora Ilma desde 2008, eu acho, é muito tempo, e realmente a gente é abastecido a cada dia nesse conhecimento aí. Eu quero chegar à idade dela, do jeito dela, e ainda mais na frente, porque conforme ela vai vivendo, eu vou aprendendo e eu vou também desejando mais. Então, gente, fica aí todas as informações, adquiram os livros também, e se você tiver alguma pergunta sobre ela, me manda também aqui que eu respondo para você, coloco você aí em contato, caso você perca alguma coisa, tá bom? E, doutora Ilma, muito, muito, muito grata a você por esse tempo, que Deus continue te abençoando, te Eu que guardando, te agradeço. prosperando. Tempo muito bom, obrigada, Josi, por essa oportunidade de compartilhar um pouco, né, da minha experiência aqui, e que você continue aí nesse ritmo seu, nesse propósito, que a vida precisa ter sentido, e não tem nada melhor do que ajudar as pessoas a encontrarem sentido da vida. É verdade. Deus me deu esse propósito esse ano, né? Eu estava doente, peguei o Covid, e Deus falou comigo demais naquele período, e aí veio esse projeto de coração para coração aqui, compartilhando fé e esperança, né? Que é o propósito do canal. Então, é isso aí, a gente tem que fazer aquilo que a gente sente realmente que é de Deus, é chamado, e Deus nos honra por isso, né? Trazendo pessoas especiais assim para compartilhar também. Muito legal, muito bom mesmo. Deus te abençoe. Amém. Um beijo grande para vocês. Nos Beijo. vemos no próximo episódio.